Terceira característica do morno. O morno não costuma compartilhar sua fé. Não. Quando muito ele faz, ele compartilha sobre sua igreja. Ele não compartilha sua fé, porque na verdade ele não pode compartilhar uma coisa que ele não tem. Ele não pode falar de Deus para outra pessoa porque ele não conhece a Deus. Então, como não conhecem a Deus, eles terminam falando da igreja, que é a única coisa que eles conhecem. Mas eles não sabem falar de Deus. Eles só falam da igreja, que é a única coisa que eles conhecem. O morno, ele não compartilha sua fé, porque na verdade, ele nem acha que é realmente importante fazer isso, ele não tem visão espiritual. Ele não tem consciência de pecado, de perdição, de inferno, não. O morno, ele não compartilha sua fé, porque ele também nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Ele não compartilha sua fé, porque nunca houve mudança em sua vida por causa da sua fé. Ele vai compartilhar o quê? O morno não compartilha sua fé porque ele tem vergonha de ser identificado como discípulo, como crente. Tem vergonha. Aí você pode me perguntar, mas é possível que algum crente verdadeiro, discípulo verdadeiro, tenha vergonha de ser identificado como discípulo? Eu digo, é possível, desde que seja uma ou outra vez no início da caminhada. Assim como aconteceu com Pedro. Pedro não negou a Jesus 3 vezes no mesmo dia? Sim, ele vacilou na sua fé naquele momento. Mas olha depois da história de Pedro, vê se ele continua se envergonhando de Jesus. Então eu posso, como discípulo, no início da minha caminhada, fraquejar em algum momento e ter vergonha de ser identificado como discípulo. Agora eu duvido que alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus vai viver o resto da vida se envergonhando de ser seu discípulo, de ser identificado como discípulo. Isso não é possível. Muito pelo contrário, todos que tiveram um encontro com Jesus saíram anunciando as maravilhas que ele tinha feito em suas vidas. Foi assim com Bartimeu, com Zaqueu, com Mateus, com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, com o próprio Pedro. Vacilou no início da caminhada, mas depois ele testemunhou ousadamente na presença dos seus acusadores, de pessoas que o prendiam, que o açoitavam. Ele não se calou mais. Diz a tradição que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não tem isso, a tradição diz isso. Mas que ele teria dito que não era digno de ser crucificado como seu mestre, que queria ser crucificado de cabeça para baixo. Olha o que diz Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Se você se envergonha e você nega Jesus, ele está dizendo, eu também vou negar você diante do meu Pai. E se Jesus, que é o único caminho que conduz a Deus, se recusar a apresentar você diante do Pai, você está frito. O morno, ele não compartilha a sua fé porque ele tem vergonha de ser identificado como discípulo. Será que você tem vergonha de ser identificado como discípulo? Sabe qual foi a última recomendação de Jesus? Nós já vimos as últimas palavras dele antes da morte. Mas sabe quais foram as suas últimas recomendações antes de subir aos céus, depois da ressurreição? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A sua última recomendação para os discípulos foi: vão e façam discípulos. Ele não acrescentou assim, mas vejam bem, se isso for pedir muito, diga a eles que basta se tornarem cristãos. Sabem, aquelas pessoas que vão para o culto, mas que não têm compromisso nenhum comigo. Ele não acrescentou isso. Ele disse, vão e façam discípulos. Não ter interesse de fazer discípulos é um forte indício de que você
não é discípulo. Porque discípulo imita seu mestre. E o seu mestre fez discípulos. E não só fez discípulos, como ordenou que você, como discípulo, fizesse outros discípulos. Então, se você vive a sua vida sem se importar em fazer discípulos, isso é um forte indício de que você não é discípulo de verdade.